paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 10 aqui da classe dos jovens. Nesse segundo trimestre da CPAD, em 2023, nesse segundo trimestre, estamos trabalhando sobre o tema Encorajamento, Instrução e Conselho, alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos Salmos. Essa lição é comentada pelo pastor Marcelo Oliveira. E o tema da aula de hoje, lição de número 10, é um tema muito especial. Nós vamos estudar sobre o Salmo 104. E o tema da aula é Bendiga ao Deus Criador. Hoje nós vamos observar a respeito dessa perspectiva, como nós podemos então abordar o Salmo 104. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita e se inscreve no nosso canal. Passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, teu comentário também, coloca de onde você está me assistindo, eu quero te conhecer e ter o prazer em te receber por aqui. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você aqui no nosso canal, Janderson Nascimento, onde você fica à vontade no YouTube para poder estudar a Palavra de Deus com a gente. Temos novidades também, estamos também disponíveis no Spotify e que Deus em Cristo edifique você. Se você é professor também da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar as tuas aulas, eu tenho um recurso extraordinário que pode te abençoar. É o Facilita EBD. Com o Facilita EBD, você tem acesso ao esboço da aula que eu preparo, com os versículos e argumentos a mais. Você tem acesso também ao PowerPoint da lição, onde você pode utilizar esses recursos na ministração da Escola Bíblica Dominical aí na tua igreja. Você pode ter acesso a esse material através de uma assinatura trimestral. Quem se torna assinante do Facilita EBD tem o benefício de receber alguns bônus, nosso workshop de pregação, treinamento para professores da Escola Bíblica, o nosso também treinamento de evangelismo que edifica muito a tua vida, e eu espero muito que o Senhor também te abençoe. As nossas propostas estão então na descrição desse vídeo, um comentário abaixo, fica à vontade para poder analisar. Hoje nós vamos estudar o Salmo 104 e eu espero muito que o Senhor fale ao teu coração. Então vamos deixar de conversa e vamos então para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 10 do segundo trimestre da CPAD em 2023. Essa lição que nós estamos trabalhando sobre essa abordagem sobre o livro de Salmos, uma lição muito edificante ao nosso coração, comentada pelo pastor Marcelo Oliveira. E o tema da aula de hoje é Bendiga ao Deus Criador. A nossa abordagem bíblica passa hoje pelo Salmo 104. Então, para você iniciar bem a tua aula, é muito importante você iniciar pelas bases bíblicas. E agora eu quero te convidar para a gente observar as bases bíblicas da nossa lição. Na leitura bíblica, é muito importante você iniciar a tua aula apresentando a proposta da lição. Dica básica, você pode convidar um dos teus alunos para fazer a leitura de um versículo, apresentar alguma posição que a própria lição já traz para a gente. A primeira delas é o texto principal. É muito importante você fazer a leitura do Salmo 104, versículo 1 e depois versículo 35. Peça aos teus alunos para fazer essa leitura. Apresenta também o resumo da lição. É fundamental que você faça isso em sala de aula também, para a edificação dessa turma abençoada que estuda contigo todo domingo pela manhã. E a nossa leitura bíblica em classe se localiza então no Salmo 104, versículo 1 ao 5, depois versículos 9 ao 12, depois versículos 19 ao 24 e depois versículo 35. É muito legal você fazer essa leitura, compartilhando também os versículos em sala de aula, deixando Deus te usar. Não se esqueça, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no nosso canal,
Janderson Nascimento, onde você tem acesso aos nossos trabalhos e pode também indicar para mais pessoas serem edificadas em Jesus. E toda terça-feira é o encontro marcado da classe dos jovens. Toda terça ao meio-dia eu posto as lições das classes dos jovens, onde você pode ter acesso ao nosso material e se preparar também. Também na terça-feira nós disponibilizamos essa aula no Spotify a partir das 6 da manhã. No YouTube, sempre ao meio-dia. E na Rádio Brasil FM, sempre às 17 horas, no programa Voz da Assembleia de Deus. Eu quero desejar a paz do Senhor para você que está me ouvindo através da Rádio Brasil FM 107.7. Que Deus em Cristo edifique você em casa, no teu lar, através da palavra de Deus, para a glória de Cristo. Acompanhe a gente nessas plataformas digitais e que o Senhor te edifique de uma forma poderosa para a glória de Deus. Na lição de número 10, como proposta do pastor Marcelo Oliveira, ele que é o comentarista dessa lição, nós vamos abordar, como eu já estou dizendo para você, a leitura do Salmo 104. Então nós vamos observar todo o contexto desse salmo, também vamos entender como esse salmo é trabalhado na Bíblia e como nós podemos também aplicá-lo em nosso coração. A partir dessa proposta, nós também vamos observar a proposta do comentarista Alan Ehrman, que traz para nós uma perspectiva extraordinária sobre o livro de Salmos em seu comentário, que é publicado pela editora Cultura Cristã. Também é fundamental nós observarmos que o livro de Salmos ele apresenta para nós uma fé tremenda do povo de Israel. Ou seja, quando você olha para o livro de Salmos, você já está observando um livro de fé. Também nós percebemos que o formato do livro, o conteúdo que é presente dentro do texto, apresenta então o credo de Israel, ou seja, a maneira como Israel crê no Senhor, como Israel se relaciona com Deus. Também é importante nós observarmos que nesse texto, no livro de Salmos, nos 150 salmos, nós também vamos perceber que aqui nós vamos encontrar diversos salmos de confiança, de adoração, de depositar sim a sua fé no Senhor. Como nós já estudamos, encontramos salmos messiânicos, salmos históricos também. E nós vamos perceber que esse livro ele tem toda uma unidade. Toda essa unidade passa então pela fé presente na nação de Israel. Também o saltério ele é importante em virtude da teologia que ele apresenta. Por exemplo, se você olhar para os salmos, você vai descobrir uma teologia muito profunda do Antigo Testamento, você que gosta de estudar a palavra. Também você perceberá ao analisar o material dos Salmos que esse material ele é essencial para aquele que gosta de se aprofundar teologicamente falando. Vejamos a classificação então dos Salmos antes de entrarmos então no Salmo 104. Vamos perceber um esboço desses salmos. Você vai encontrar diversos grupos de salmos, como nós já citamos para você na aula de número 1, na aula de número 2, na aula de número 3, que está disponível aqui no nosso canal, Janderson Nascimento, mas eu quero trazer uma perspectiva diferente do Alan Ehrman, que traz para nós essa perspectiva extraordinária. Ele descreve, em primeiro lugar, que o livro de Salmos, como nós já estudamos, é um livro onde você vai encontrar diversos hinos. Então, salmos são hinos. E dentre esses saltérios, nós vamos perceber cânticos de alegria ao Senhor. O salmista ele se encontra feliz. E vou citar alguns salmos que são cânticos de alegria. Salmo 92, Salmo 103 e Salmo 113, por exemplo, são cânticos de alegria ao Senhor. Também nós vamos perceber que esses salmos ele tem um aspecto comum, aqueles que são cânticos de alegria. Eles começam com uma convocação do povo de Deus para o culto. Eles também começam dando razões para o ser humano louvar a Deus. É isso que você entende ao analisar os cânticos de alegria. E também nós vamos perceber que essas convocações para o culto chamam então o povo para louvar a Deus, colocar o seu coração em gratidão ao Senhor. E aqui eu quero já abrir um parêntese. Você já parou hoje para agradecer por todos os benefícios que Deus tem feito sobre a tua vida, sobre a tua casa, junto com a tua família também? O livro de Salmos nos convida, então, para louvarmos a Deus. Também vamos encontrar outra característica de Salmos. Nós vamos encontrar salmos de lamentos também. Você vai encontrar salmos de alegria, mas você vai encontrar também salmos que são lamentos. E os salmos que são lamentos são verdadeiros gritos de angústias, expressado então pelo salmista, pelo indivíduo que escreveu o texto. Vou citar alguns salmos que são salmos de angústia.
o Salmo 3, o Salmo 7, o Salmo 13, o Salmo 17, o Salmo 26. Esses salmos, então, são mencionados quando o salmista enfrenta o inimigo, enfrenta uma perseguição, enfrenta uma luta familiar. Por exemplo, o Salmo 3, Davi está enfrentando uma luta familiar, sendo perseguido pelo seu próprio filho Absalão. Esses salmos possuem, então, aqueles que são de lamentos, outra característica interessante. Eles se iniciam com o salmista implorando a Deus, clamando ao Senhor, apresentando as suas queixas, tendo uma convicção também do seu pecado e apresentam o seu pecado diante do Senhor. E esses salmos também apresentam uma confiança em Deus, sabendo que Deus pode socorrê-los. E aqui nós aprendemos, a partir dessa perspectiva dos salmos de lamento, que eles finalizam também com um cântico de vitória e confiança no Senhor também. E aqui no lamento nós entendemos que Deus é aquele que pode suprir as nossas necessidades. Aqui eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu quero dizer para você, nessa tarde, nesse dia tão especial, que você pode ser edificado em Cristo quando está passando por momentos de crises pessoais também. Os salmos de lamento nos ensinam isso. Nós vamos encontrar também outra característica dos salmos, que são os salmos de ação de graças. É por isso que eu quero afunilar com você para a gente entender. Eles correspondem a um grupo interessante, porque são salmos que se levantam para agradecer a Deus. Exemplo, Salmo 18, Salmo 32, Salmo 34 também são cânticos de ação de graças. Você tem motivo para agradecer a Deus? Salmos de ação de graça também nos ensinam isso. Eles iniciam com louvor a Deus ou então uma bênção. Geralmente eles iniciam também exaltando a grandeza de Deus, a ação de Deus. Eles também se iniciam descrevendo exatamente a salvação divina, o livramento que Deus providenciou para a vida dos seus servos, como o livro de Salmos é profundo. Em Salmos também nós vamos encontrar os salmos que possuem a característica de recordação. Você sabia que existem salmos que são salmos de recordação? Salmos de recordação que trazem, então, um grande livramento da parte do Senhor. Exemplo, Salmo 32, que descreve para nós esse grande livramento da parte de Deus. Os salmos, então, demonstram essa ação de Deus. O Salmo 32 descreve, então, essa riqueza da presença do Pai. E aqui eu quero citar alguns exemplos. Salmo 78, 105, 106, 135 e 137. Os salmos de recordação também possuem uma característica. Como eles iniciam? Por exemplo, eles iniciam recordando as grandes vitórias que Deus proporcionou, então, para Israel. Aqui tem uma teologia muito profunda nisso. Eles focalizam, por exemplo, em particular, os grandes livramentos que Deus deu, a exemplo do livramento no Egito. Eles demonstram a fidelidade do Senhor em seus pactos, ou seja, com a sua aliança, com o berite de Deus. Também nós vamos perceber que eles são louvores de encorajamento também. Então, os salmos de recordação são conhecidos também como salmos históricos. Nós encontramos na Bíblia outra característica também dos salmos que é muito interessante pararmos para estudar também, que são salmos de sabedoria. Exemplos, 37, Salmo 73, que trazem então características de sabedoria. Por exemplo, eles demonstram a preocupação pelo resultado prático da vida. São salmos práticos, de atitudes práticas. Demonstra, então, a clareza diante de servir o Senhor. Demonstra, então, que as lutas que surgem são exemplos diários que nós podemos enfrentar para fortalecer, então, a nossa fé servindo a Deus. Nessa perspectiva, aprendemos, a partir da leitura dos Salmos, que servir a Deus é bênção, então. E aqui nós aprendemos a partir dessa leitura que salmos então trazem então uma riqueza para o nosso crescimento em Jesus. Vamos encontrar também os salmos da realeza. Que salmos são esses? Salmos que apontam para o rei, como eu já disse para você em aulas passadas, mas salmos que apontam também para o Senhor e a Vera. Você vai encontrar Salmo 29, 47, 93, 95 a 99. São associados, então, a essa característica de exaltar a Deus ou então o rei Davi. Entre eles, nós vamos encontrar uma característica, essa exaltação a Deus. Nós vamos encontrar, então, esse reinado visto pela antiguidade. Nós vamos encontrar, então, o domínio do Senhor, o reinado de Deus, que é universal, declarado nesses salmos também. Também vamos encontrar os salmos de confiança. Ou seja, os salmos em que o povo de Deus deposita a sua confiança no Senhor. Entre eles eu vou citar para você. Salmo 11, 16, 23, 27, 91,
25, e adivinha que salmo que entra? E hoje nós vamos estudar como um salmo de confiança também, o Salmo 104. E a partir dessa perspectiva, nós vamos entender as características do Salmo 104. Nós vamos perceber que a estrutura é a mesma. Essa estrutura, por exemplo, de entender que o inimigo se levanta, mas em Deus nós temos o socorro, pois Deus providencia o livramento. Era essa característica de entender que Deus é o nosso refúgio, é a nossa rocha, é o nosso pastor, a nossa alma bendiz na presença de Deus. E todas essas características demonstram a nossa confiança em Deus. Então, olhar para o Salmo 104 é entender tudo que o Salmo está dizendo para você, tudo que o livro poético de Salmos traz para a gente. Eu espero muito edificar você através da ministração de hoje. Se eu já estou te ajudando, por gentileza, deixa o comentário aí, tá? Coloca de onde você está me assistindo, isso é importante também para a gente. Se inscreve, deixa o like. Vamos então para o primeiro ponto da aula de hoje, que trata sobre a glória e a majestade de Deus. No primeiro ponto da lição, nós vamos entender então sobre a glória e a majestade de Deus. Dica básica, dá uma observada na tua lição e entenda quantos subtópicos você vai ter que trabalhar em sala de aula para você não perder o foco da tua ministração, tá? Geralmente a gente ministra a aula em 1 hora. Então é muito legal você ter essa visão panorâmica, apresentar os subtópicos como eu apresento para vocês. E faça uma leitura antes de entrar no primeiro subtópico, compartilhando versículos com os teus alunos. A leitura que eu vou te dar como dica está no Salmo 104, versículo 1 ao 4. Leia esse texto antes de entrar no primeiro subtópico, tá? E o primeiro subtópico trata então sobre a estrutura do Salmo 104. O pastor Marcelo Oliveira apresenta então essa estrutura do Salmo 104, que é um hino de adoração a Deus, mas ao mesmo tempo um salmo de confiança. Pega isso. Também muito importante você entender que o Salmo 104 faz um link histórico, tá? Tem isso aqui no Salmo, ele faz um link histórico olhando para Gênesis capítulo 1. Então é importante você abrir o Salmo 104 e abrir também Gênesis capítulo 1, porque você vai fazer um link com o Salmo 104 em sala de aula também. E aí você vai perceber que a característica do Salmo 104 é um hino que apresenta então a grandeza de Deus, é uma oração de confiança também. O Matthew Henry, comentando a respeito do Salmo 104, ele descreve que o Salmo 104 ele pode ser dividido da seguinte maneira. Anote aí, versículos 1 ao 9. Você vai perceber então a majestade de Deus nos céus e a sua criação do mar e a terra seca, comparando também já com Gênesis capítulo 1. Também o Matthew Henry descreve a segunda parte do versículo 10 a 18, onde nós vamos ver a provisão que Deus dá para todas as criaturas. O Matthew Henry também apresenta a terceira classificação, que está no versículo 19 ao 30, que ele descreve que Deus regula o dia, regula a noite, porque ele é soberano e ele tem o poder de todas as coisas. E em último lugar, o Salmo 104 está dividido então nos versículos 31 ao 35, aonde você vai perceber que toda a criação é destinada a louvar ao Senhor para todo sempre. O Alan Ehrman, ele traz então uma perspectiva extraordinária a respeito dessa divisão, fazendo um link aí com Gênesis capítulo 1. Ele vai descrever muito bem que o Salmo, ele apresenta aqui um grande culto de adoração ao Senhor. Entre ele também você vai encontrar salmos que possuem essa mesma característica. Que salmos são esses? O 33 e o 45 apresentam então um cântico onde Deus cria todas as coisas e apresenta então a soberania de Deus. Então o salmista está olhando para a soberania de Deus, a grandeza de Deus, um Deus que é criador. Observe, você vai perceber a citação do salmo lá no versículo 2, aonde ele descreve exatamente a criação, o poder de Deus, exatamente no primeiro dia. Versículo 2 e versículo 4, você vai ver esse paralelo aí sendo demonstrado no segundo dia. Versículo 5 ao 9, você vai ver o terceiro dia sendo descrito pelo próprio salmista. Versículos 14 a 16, o salmista está comentando o quarto dia da criação, se você pegar a semana. Versículos 17, 25 e 26 é o quinto dia, e o sexto dia é apresentado no versículo 18 e 23.
E aí você vai perceber que, a partir dos últimos versículos, o salmista então está convocando a criação para louvar ao Senhor em sua grandeza, demonstrando então o poderio de Deus. É essa pegada que você precisa fazer em sala de aula. Eu espero que Deus te use na palavra, que você seja uma bênção. Se essa aula está te edificando e você conhece alguém que precisa assistir, envia e se inscreve aqui, tá? Vamos então para o segundo subtópico, que trata sobre o esplendor de Deus. Neste segundo subtópico, como proposta do pastor Marcelo Oliveira, nós vamos observar que o Salmo 104 ele para refletir a respeito da majestade do Senhor, da ação criadora de Deus, ou seja, do poder de Deus. Esse salmo é muito rico. O Matthew Henry ele descreve muito bem que esse salmo nos convida a bendizer o Senhor, a louvar a Deus. Pega isso e deixa Deus te usar também, pegando esse link em sala de aula. Você vai perceber que Deus é aquele que é luz e não é trevas. Você vai perceber que o Senhor Jesus Cristo é demonstrado então como o amor de Deus, é demonstrado então como a luz de Deus. Você vai perceber nesse link aqui a provisão de Deus nesse Salmo 104 em seu amor, em criar as criaturas e prover a vida. Isso é graça de Deus. Mas aqui nós pegamos a bondade do Senhor como link para entender que Deus, através da graça, providenciou a salvação através de Jesus e nos mantém, então, para ter um encontro com essa salvação. Deus é aquele que providencia a vida. Deus é aquele que demonstra a sua graça, Deus é aquele que trabalha de uma forma extraordinária, por isso nós estamos cobertos pela misericórdia deles. O Salmo 104, então, demonstra a fidelidade de Deus. Nós não podemos esquecer das bênçãos espirituais, nós não podemos esquecer do pão de cada dia, daquilo que Deus tem providenciado, porque o Salmo 104 nos ajuda a refletir que Deus criou você, criou a tua família, criou a tua casa, criou os teus amigos e ele mantém você. Ele não deixa faltar o pão, glória a Deus. Ele não deixa faltar nada para a tua casa. Ele cuida de você com a provisão. E o Salmo 104 nos leva a entender que em Deus, então, nós temos refúgio. Ele é aquele que nos consola, ele é aquele que trabalha conosco e ele é aquele que nos ajuda através da sua piedade e misericórdia também, como Deus é gracioso. Analisar o Salmo 104 traz então essa reflexão. Eu espero que Deus esteja falando com você através dessa ministração. Agora nós vamos avançar para o terceiro subtópico deste primeiro ponto, que trata sobre o seguinte argumento: contemplando a glória de Deus. Neste terceiro subtópico aqui da classe dos jovens, especialmente do primeiro ponto, o pastor Marcelo Oliveira traz a seguinte perspectiva a partir do momento em que ele passa a refletir sobre o Salmo 104. Ele nos convida então a refletir sobre o Salmo 104, que demonstra especialmente que o Senhor é aquele que é grande, a sua glória é majestosa e ele também dá ordem para a sustentação de todas as coisas. O Matthew Henry ele nos convida, então, a olhar para o Salmo 104 e entender também que esse salmo nos convida a louvar a Deus e entender que o Senhor é grande. A sua majestade é incontável. Também nós entendemos, à luz da palavra, que o Senhor ele é eterno no seu poder, a sua divindade, uma divindade sustentável também. À luz das Escrituras, nós compreendemos que todas as coisas foram criadas por Deus. Então, quando você analisa essa abordagem sendo proposta pelo próprio Matthew Henry, nós entendemos que o Senhor é aquele que envia a provisão, que o Senhor é aquele que cuida de todas as coisas. E analisar o Salmo 104, comparando com Gênesis primeiro, os dias da criação, você passa a perceber então a grandeza de Deus. O que o salmista está fazendo aqui? Ele lê o texto de Gênesis 1 sobre os dias da criação e entende muito bem que o Senhor dá ordem para todas as coisas existirem. Se você pega o texto, então, de João, capítulo 1, versículo 3, você passa a entender que tudo foi feito por intermédio de Jesus. Tudo foi realizado pela vontade de Deus
e através de Jesus. E por meio dele, então, nós entendemos a graça de Deus. Nesse texto também nós compreendemos, especialmente, a gratidão do salmista em falar a respeito do cálice da salvação. Ele está demonstrando aqui esse cálice de gratidão, possivelmente um símbolo também da Páscoa, se nós pegarmos em um contexto só veterotestamentário do Antigo Testamento, você vai entender nessa pegada aqui, nesse entendimento bíblico, que o salmista então está agradecendo a Deus. E eu espero muito que Deus te dê clareza através dessa ministração. Avançando, gente boa, vamos então para o segundo ponto da aula de hoje. Nesse segundo ponto, nós vamos trabalhar sobre o governo e a criação. Neste segundo ponto, nosso olhar para entender agora sobre o governo de Deus e a sua criação. Também é fundamental você dar uma observada no segundo ponto, como dica. Dá uma olhada quantos subtópicos você ainda vai trabalhar para não perder o tempo, tá? Em sala de aula, geralmente você trabalha 10 a 15 minutos com cada subtópico, apresenta os subtópicos em sala de aula e faça uma leitura bíblica. A leitura bíblica, antes de você entrar no primeiro subtópico, como dica que eu quero trazer para você em sala de aula hoje, está então no Salmo 104, versículos 5 ao 12. Leia o texto compassadamente e deixa Deus te usar. Vamos então para o primeiro subtópico aqui do segundo ponto, que vai tratar sobre o seguinte argumento: Deus criou. O primeiro subtópico, então, do segundo ponto, traz então esse olhar a partir da visão do Marcelo Oliveira sobre a criação, sobre esse Deus que é poderoso e, nesse sentido, poderoso. Nós vemos então a sua assinatura de forma celestial em tudo que foi criado por ele. Aqui também, à luz das Escrituras, nós compreendemos a partir da perspectiva do Alan Herman, que traz uma perspectiva sensacional, fazendo a leitura do Salmo 104, versículos 5 ao 9. Ele descreve muito bem que o dia 3 da criação é descrito nesse salmo com um forte paralelo com o livro de Jó, capítulo 38, versículo 4 até o versículo 30. Tem um paralelo muito forte aqui. Você pode ler esse texto também para fazer o link, tá? E também você pode ler Provérbios, capítulo 8, versículo 22 ao 31. E aqui nós vamos perceber, à luz da palavra, que Deus é aquele que cria os oceanos. Deus é aquele que dá vida aos oceanos também. Na riqueza do texto bíblico, nós entendemos aqui, especialmente a partir dessa leitura, que Deus é o Senhor Criador. Lendo o versículo 5 e 6, você vai perceber que a criação, os fundamentos são, então, obra divina. Você percebe que essa construção é a ação do Todo-Poderoso e dura conforme a sua vontade, pelo seu querer. Você pode ler o Salmo 93, versículo 1, para te dar um link também. Você vai perceber, à luz da palavra, à luz das Escrituras, que Deus cria todas as coisas e de forma poderosa ele separa as águas e a terra. Isso é a demonstração, então, da criação. Você pode comparar com Gênesis capítulo 1, versículo 9 e 10, comparando com esse texto que nós estamos lendo aqui. E você percebe, então, que Deus é aquele que fala e as águas obedecem. O texto demonstra isso lá em Salmos 33, versículos 6 ao 9. E aqui nós percebemos exatamente como Deus é poderoso. E Jesus também é. Em uma tempestade, junto com seus discípulos, ele disse ao mar bravio: acalma-te, cala-te, e o mar obedeceu. Observe como a criação demonstra a grandeza de Jesus. Demonstra, então, a grandeza de Deus. Gente, isso aqui me empolga, porque nós vemos, então, trabalhar de Deus, o Deus Todo-Poderoso que age por uma palavra. E aqui eu quero entregar uma palavra de Deus para você. Somente uma palavra de Deus é capaz de criar todas as coisas. E somente uma palavra de Deus pode mudar o quadro da tua situação, pode mudar o quadro da tua vida, pode te abençoar. Então receba uma palavra de bênção sobre o teu lar também. Vamos então para o segundo subtópico aqui do segundo ponto,
que vai tratar agora sobre outro argumento importante. Deus ordenou. Nós já estudamos no primeiro sobre Deus criou e agora Deus ordenou. No segundo subtópico, como proposta então do Marcelo Oliveira, pastorzão abençoado, nós percebemos então que Deus ordenou a criação. O Alan Ehrman, ele traz outra perspectiva extraordinária, comparando agora com os versículos do Salmo 104, versículo 10 até o versículo 18. Você pode fazer essa leitura também, onde você vai perceber essa referência aqui no texto da ação providencial de Deus para com o próprio mundo. Deus ordenou as águas. E o salmista então observa que Deus ordenou que a própria matéria tem então sustento. Olha a ação criadora de Deus. Ele é aquele que providencia o refrigério. Ele é aquele que providencia o sustento. Ele é aquele que providencia por uma palavra tudo aquilo que nós precisamos. Você vai perceber a leitura do texto, especialmente a ação de Deus em criar todas as coisas, em separar todas as coisas e ordenar a criação. E também nós percebemos no texto exatamente como esse Deus ele é cuidador, ele providencia as fontes das águas, ele providencia o alimento, ele providencia a partir da sua vontade tudo que nós necessitamos, porque ele é um Deus que cuida. Você pode ler Deuteronômio 11, versículo 11 e 12 também dá fundamento para isso. Na própria criação, lendo o terceiro dia da criação, o salmista comenta no versículos 14 a 16, muito bem, essa ação literal desse Deus que é provedor, não deixa faltar nada. Então, analisar o Salmo 104 é entender que Deus é aquele que não deixa faltar nada para ninguém. Até para os animais ele providenciou tudo. Até para você que é servo e serva dele, ele providenciou a salvação sem que você merecesse, sem que eu merecesse. Nós somos criaturas de Deus e por causa da bondade de Deus nós vemos essa reverência em adoração ao Senhor. E aí você vai perceber que toda a criação, inclusive as árvores, são instrumentos na mão de Deus. E há um exemplo da citação do cedro do Líbano aqui, como uma demonstração de riqueza, de virtude, de demonstração da criação do próprio Deus. O salmista toma essa citação do cedro para demonstrar para você que Deus é grande, ele é poderoso, ele é maravilhoso também. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico, já avançando, vamos então trabalhar agora sobre outro argumento, nesse segundo ponto. Um Deus que sustenta. Analisar o Salmo 104 a partir da leitura do pastor Marcelo Oliveira, o comentarista da lição, nós percebemos que Deus é aquele que sustenta, ele é sustentador. O Alan Ehrman, ele traz uma perspectiva extraordinária no seu comentário e eu tomei como nota para trazer para você. Ele demonstra três aspectos assim sensacionais que você pode também utilizar. O primeiro deles é o governo criador de Deus, até mesmo nas estações. Versículos 19 ao 23 do Salmo 104 demonstra isso. Demonstra então que Deus providenciou a estação, Deus providenciou todas as coisas para servir. Olha lá como está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 14, que você vai perceber isso que eu estou dizendo para você. Analisar esse salmo também traz uma perspectiva extraordinária a partir do momento que nós entendemos especialmente o cuidado de Deus. Então, ele trabalha, ele governa nas estações. Também, em segundo lugar, nós vamos observar o governo de Deus agora na terra e nos mares também. Versículos 24 ao 26, o salmista, então, descreve para a gente o governo de Deus, tanto na terra como também nos mares. E essa perspectiva veterotestamentária demonstra, então, essa riqueza de Deus em demonstrar o cuidado de Deus para com você, que é ser humano. Glória a Deus por isso. E aqui nós entendemos à luz da palavra a riqueza de Deus, o trabalhar de Deus, o cuidado de Deus, como Deus é cuidadoso com você também. Ele providenciou sustento, ele providenciou tudo para você, então, ter encontro com ele. E em terceiro lugar,
A partir dessa perspectiva, você também pode demonstrar o governo de Deus agora sobre a própria vida. Versículos 27 ao 30, você vai perceber que Deus é aquele que providencia a vida. O Espírito Santo é um espírito de vida. O Espírito Santo é aquele que nos dá vida. O próprio Espírito de Deus nos dá vida porque nós fomos formados do pó da terra. Eu sou barro, você também. E à luz da palavra, nós entendemos especialmente que a criação demonstra a riqueza do amor de Deus. Em todo esse texto, nós percebemos então a ação de Deus de forma detalhada para com você, para que você então tivesse um encontro com Deus. Ah, que riqueza! Eu espero que essa aula esteja edificando você, que você seja um instrumento, seja usado por Deus na EBD da tua igreja, que as pessoas saiam da tua aula dizendo assim, que aula abençoada, e que Deus use você. Se inscreve aqui também e me ajuda para a gente edificar a vida juntos, em nome do Senhor Jesus. Vamos agora para o terceiro ponto. Vamos caminhar. O terceiro ponto trabalha agora conosco sobre o seguinte assunto: um convite para deleitar-se no bem do Senhor. Glória a Deus por isso. No nosso terceiro ponto, nós vamos voltar o nosso olhar agora para esse subtópicos que nós vamos trabalhar, tá? Dá uma olhadinha para você não perder o tempo da aula. Apresento a leitura bíblica que se localiza agora lá no Salmo 104, versículos 30 ao 35, para você fechar a lição com essa leitura também. É muito legal você fazer isso para ter uma dinâmica junto com os teus alunos. E o primeiro subtópico, então, deste terceiro ponto, vai trabalhar sobre o seguinte assunto: cantarei ao Senhor. Você tem motivos para louvar a Deus? Eu tenho. Então, se você tem, compartilha com a gente também. O pastor Marcelo Oliveira faz questão de dizer que o Salmo 104 é um salmo de adoração, é um salmo também de súplica, de colocar a sua vida em adoração ao Senhor, e o salmista está levantando um cântico de adoração. Lá, nos versículos 30 ao 35, o Alan Ehrman traz uma perspectiva extraordinária, demonstrando então aqui que ao Senhor deve ser dada toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Deus é digno de glória, Deus é digno de poder, de adoração, porque Ele criou o mundo. Salmo 104, versículo 31. Deus é digno de adoração, porque Ele é aquele que tem todo o poder na sua mão. E como resposta, o Onipotente guarda você. O salmista está orando, colocando a sua vida na direção de Deus, e agora ele entende especialmente que Deus é aquele que deve ser adorado. Você deve adorar a Deus em momentos de alegria? Claro que sim, mas também em momentos de angústia. Se você estiver enfrentando um momento de angústia, você deve adorar a Deus em todo o tempo. Dá uma olhada para esse salmo, que você vai perceber a grande adoração que nós devemos prover, demonstrar, colocar diante do Senhor, colocando o nosso coração diante de Deus, colocando o Senhor em primeiro lugar. Você tem motivos para louvar a Deus? Eu pergunto de novo para você, se você tem, comenta aqui, compartilha a tua fé com a gente também. Vamos agora para o segundo subtópico do terceiro ponto, que trata então sobre a minha meditação. Neste segundo subtópico, nosso olhar agora para entender, especialmente que o salmista para meditar na criação de todas as coisas a partir da proposta do Marcelo Oliveira. O Alan Ehrman traz então uma perspectiva extraordinária a partir da leitura do Salmo 104, descrevendo especialmente que Deus criou todos os animais, Deus criou todas as coisas, Ele providenciou o sustento de tudo, Ele também está presente, Ele não criou e foi embora, mas Ele está presente junto com aqueles que são seus servos, junto com você também que está afastado, Ele também te ama, está pertinho de você, esperando você voltar e tomar essa decisão. O Matthew Henry traz outra perspectiva muito legal, analisando o Salmo 104, descrevendo muito bem que o Salmo 104 é um convite para você louvar a Deus.
É um convite, então, para você, na linguagem da natureza, olhar para a natureza e entender que a natureza louva ao Senhor, que a natureza bendiz o Senhor, que a natureza glorifica a Deus. E o salmista agora medita nisso e entende que o seu coração também, no momento de aflição, também precisa louvar a Deus. No momento de alegria, também precisa louvar a Deus. O salmista entende que Deus é maravilhoso, que Deus é grande, e Deus é grande, glória a Deus por isso. Ele entende muito bem que o Senhor é aquele que providencia a salvação, e a salvação vem da parte de Deus para aqueles que são fiéis. Isso está presente na própria liturgia de adoração de Israel. E isso também deve estar presente na tua adoração também. Para fechar a aula, terceiro e último subtópico. No terceiro e último subtópico do terceiro ponto, nós vamos tratar então sobre esse grito de guerra que o Salmo 104 traz. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Como proposta do pastor Marcelo Oliveira, nós vamos entender que o salmista nos convida para adorar a Deus. O homem deve então olhar para a criação e entender que a glória deve ser dada a Deus. O homem deve olhar então para a criação e entender que Deus providenciou a redenção. Quando nós olhamos para Cristo agora, essa redenção fica de forma clara. Deus nos amou de tal forma que enviou o seu Filho para resgatar você. Nós somos resgatados por Cristo. A nossa redenção vem do alto. E Deus providenciou a salvação por intermédio de Cristo, além de nos criar. E o salmista nos convida a adorar. Você pode adorar a Deus pela grandeza da salvação? Deus então providenciou tudo para que você pudesse ser alcançado por Jesus, alcançada por Jesus. A minha oração é que você, em sala de aula, apresente então a confiança e o gozo do salmista em estar diante da presença de Deus. Ele descreve a sua confiança, ele descreve o seu gozo, a sua adoração, ele está feliz por estar diante de Deus. E você, está feliz em ter um relacionamento com Deus? Se está comente, se você está afastado, tenha um relacionamento com Deus também. E que essa aula possa ter te edificado para a glória de Cristo. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, por gentileza, deixa aí teu comentário, se inscreve no nosso canal Janderson Nascimento, eu vou ter o prazer em te receber por aqui também. Indica essa aula para mais alguém, segue a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, @Janderson Nascimento e também o @FacilitaEBD, você pode seguir a gente lá, a gente está sempre postando novidades para você ser edificado em Jesus. Temos novidade para vocês, estamos disponíveis também no Spotify. Só você procurar Pastor Janderson Nascimento. A gente está até no TikTok, gente. Tem lá diversas mensagens para você também ser edificado. É só procurar aí Pastor Janderson Nascimento. Fácil para você estar acompanhando a gente, crescendo em Jesus. Se você pode, tira uma foto, me marca no Instagram. Eu vou ter o prazer em te ver assistindo a aula com a gente. Ou então, aí com os teus alunos, me marca também. Tem muita gente fazendo isso. Muito obrigado a você que sempre está fazendo isso. Que Deus edifique você. Um beijão no teu coração. Eu fico muito feliz com a ajuda de vocês, tá? Toda terça-feira eu tô aqui no canal. Tô na Rádio Brasil FM também. Tô no Spotify postando aula para você. Spotify 6 da manhã. YouTube ao meio-dia. Rádio Brasil a partir das 17 horas. Você ouve essa aula para ser edificado e edificado em Jesus. Agora eu quero te convidar para um momento muito importante na nossa aula, que é o nosso momento de oração. Eu quero orar por você, colocar a tua vida diante do Senhor em oração também, para que Deus te use na palavra na escola bíblica dominical da tua igreja. Agora, momento especial, momento de oração. Você que está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Você pode aceitar a Jesus como teu Salvador. Nós vamos orar por você. Se você precisa de oração também, coloca o teu motivo de oração aqui, nós vamos apresentar diante do Senhor. Eu vou orar por você que vai ministrar essa aula, você que vai participar dessa aula, você que está precisando de oração, você que está aflito, precisando de uma resposta de Deus, eu vou orar por você também.
aqui no nosso canal. Nós estamos com esse projeto para edificar a tua vida. Se você quer aceitar Jesus, escreve embaixo aqui, eu quero aceitar a Jesus. Nós vamos continuar orando por você. Vamos orar juntos, pedindo então a direção de Deus, para que o Senhor te edifique na palavra, para que você seja uma bênção para a glória e honra do Senhor Jesus e que o Senhor te use de uma forma poderosa. Vamos orar. Senhor, diante da tua presença, eu quero apresentar o teu servo, a tua serva, que vai ministrar essa aula. Que o Senhor possa usá-los de uma forma poderosa como instrumento da tua palavra. Eu quero apresentar também o teu filho e a tua filha que precisa de uma resposta, que está angustiado, mas está assistindo essa aula e o Senhor é a resposta. O Senhor é o motivo da nossa alegria, como nós estudamos hoje. Eu quero orar pelo teu servo, a tua serva, que está se rendendo ao Senhor, colocando aqui embaixo que quer aceitar a ti, ó Pai. O Senhor é o Deus que trilha caminhos. Ó Senhor, venha ministrar uma bênção especial sobre a vida do teu filho, da tua filha, em nome de Jesus. Amém. E como dica de leitura, eu quero apresentar para você alguns textos que você pode tomar como base para estudar a aula, tá? Esse texto, Introdução ao Antigo Testamento, do Raymond Dillard e do Longman III, editora Vida Nova. Um material muito legal para você que gosta de estudar o livro de Salmos. Também, dica aí básica, livros poéticos do Warren Wiersbe, um material muito legal, é um comentário expositivo, versículo por versículo, muito bom, vai te ajudar também, vale a pena você dar uma olhadinha. Matthew Henry, material extraordinário da editora CPAD, vale a pena você ter livros poéticos também para a tua edificação em Cristo Jesus. Gente, eu espero muito que essa aula possa ter te edificado, que você possa ser uma bênção na escola bíblica dominical da tua igreja. Eu te aguardo por aqui na próxima aula, lição de número 11, que vai cair exatamente no Dia do Pastor, dia 11 de junho. E eu quero te convidar para estar com a gente, onde nós vamos estudar o Salmo 116, de uma forma muito legal aqui com você, e nós vamos estudar sobre o livramento e a ação de graças. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.